No princípio, antes que o tempo tivesse nome, o mundo era um sopro de perfeição divina. Cada peça deste jardim foi encaixada com um propósito eterno e uma beleza sem igual. Não havia dor, não havia medo, apenas harmonia perfeita entre o Criador e a criação. Então, do pó da terra, surgiu aquele que cuidaria deste paraíso terrestre. Adão caminhava entre as criaturas, dando nome a cada ser que habitava o Éden. Mas, no coração do homem, havia um espaço que só poderia ser preenchido por um igual. De um sono profundo e de uma entrega total, Deus trouxe a vida companheira perfeita. Eva abriu os olhos para um mundo onde o amor era a única lei conhecida. Juntos, eles eram o reflexo da glória divina em um santuário de cores e vida. No centro do jardim, duas árvores guardavam segredos que mudariam o destino da humanidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal permanecia como um teste de lealdade. Uma única ordem foi dada: de todos os frutos podereis comer, menos deste. A liberdade no Éden era vasta, mas a obediência era o selo daquela amizade sagrada. Mas, nas sombras da folhagem, uma presença astuta observava cada movimento do casal. A serpente não usou força, mas palavras carregadas de uma dúvida venenosa. Será que Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? A dúvida começou a germinar onde antes só existia a certeza da confiança. O fruto parecia desejável, uma promessa de sabedoria que os tornaria como deuses. Eva estendeu a mão, e o silêncio do jardim foi quebrado pelo som da desobediência. Adão, por amor ou por medo, seguiu o mesmo caminho, e o brilho do Éden se apagou. De repente, a nudez que era inocência tornou-se um fardo de vergonha e medo. Eles tentaram se esconder entre as árvores, mas ninguém pode se ocultar da face do Criador. Onde estás? A pergunta ecoou não como um julgamento, mas como um chamado de um pai ferido. A confissão veio acompanhada de desculpas, mas as consequências eram inevitáveis e profundas. O solo que antes dava fruto sem esforço, agora exigiria o suor e o cansaço do homem. A dor entrou no mundo, e a harmonia com a natureza foi substituída por uma luta constante. Mas, mesmo no momento da expulsão, a misericórdia divina deixou uma marca de esperança. Deus os vestiu com peles, um sacrifício que apontava para um resgate futuro e definitivo. Os portões do Éden se fecharam, guardados por uma espada flamejante e um anjo de luz. Adão e Eva caminharam para um mundo desconhecido, mas não caminharam sozinhos. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente foi o primeiro raio de sol. Cada passo fora do jardim era um passo em direção a uma restauração que um dia viria. Eles aprenderam que a vida é um dom, e que a obediência é o caminho para a verdadeira liberdade. O trabalho era árduo, mas a presença de Deus ainda podia ser sentida no vento e no silêncio. Filhos nasceram, e com eles, a história da humanidade começou a ser escrita com lágrimas e fé. O Éden tornou-se uma memória sagrada, um lembrete do que fomos e do que fomos feitos para ser. A verdade sobre o jardim é que ele nunca foi apenas um lugar, mas um estado de comunhão total. Cada flor que nasce no deserto é um eco da beleza que um dia cobriu toda a terra. A esperança não morreu nos portões do paraíso. Ela se transformou em uma busca eterna. Deus não desistiu de sua criação, e o plano de resgate estava apenas começando a se revelar. A história da queda é, na verdade, o prelúdio da maior história de amor já contada. Através dos séculos, a voz do Criador continua chamando cada um de nós de volta para casa. O sacrifício que começou no Éden encontrou sua perfeição em um monte chamado Calvário. A espada que guardava o caminho agora nos convida a entrar por uma porta que ninguém pode fechar. Não somos apenas exilados do paraíso, somos herdeiros de uma promessa que venceu a morte. O jardim do Éden foi o começo, mas o reino de Deus é o destino final de toda a criação. Que a verdade sobre o paraíso perdido desperte em você o desejo pelo paraíso que há de vir. A cada dia, temos a chance de escolher novamente a vida, a luz e a amizade com o Criador. Não deixe que a voz da serpente abafe o sussurro suave de Deus que ainda caminha ao seu lado. A redenção é um convite aberto, uma mão estendida para nos tirar das sombras e do medo. Viva com a certeza de que o paraíso não é apenas uma lembrança, mas uma realidade que nos espera. Que a paz que excedia todo o entendimento no Éden, agora habite e permaneça viva em cada coração. A jornada da humanidade começou ali, entre rios de cristal e árvores de sabedoria. E embora o caminho seja longo, a promessa de um retorno é o que nos mantém firmes. O Éden vive em nossas memórias mais profundas, como um sonho de perfeição.
Um sonho que Deus prometeu transformar em realidade para todos os que creem. A serpente pode ter enganado, mas ela não tem a palavra final sobre a nossa história. A verdade é que fomos feitos para o paraíso, e para lá estamos voltando. Cada passo de fé é um passo mais perto do jardim que nos espera. Não olhe para trás com tristeza, mas para frente com a certeza da restauração. O Criador ainda caminha conosco, mesmo fora dos portões do Éden. A história que começou na perfeição terminará em uma glória ainda maior. A verdade sobre o Éden é que ele foi apenas o primeiro capítulo de um amor eterno. Um amor que atravessa gerações, desertos e tempestades para nos encontrar. Abra seu coração para a verdade que liberta e para a vida que nunca termina. O jardim está sendo preparado, e as peças estão sendo colocadas no lugar. Você está convidado a fazer parte desta nova criação, deste novo começo. A queda foi real, mas o resgate é muito mais poderoso e definitivo. Lembre-se do Éden, mas viva para o reino que não terá fim. A verdade sobre o jardim é que ele é o nosso destino final, em Deus. Esta é a história de como tudo começou e de como tudo será restaurado.